Boa noite a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu tô mostrando pra vocês aí o que tá saindo na mídia no momento, né, sobre esse ataque que ocorreu ao hospital em Gaza. E segundo o relato de alguns canais, né, importantes aí, são mais de 500 pessoas que perderam a vida no ataque em Gaza. Obviamente, né, as mídias palestinas, que é boa em propaganda, e o mundo muçulmano culpou Israel, dizendo que foi um ataque israelense. A mídia, como Al Jazeera, já saiu dizendo que Israel atacou um hospital. Aqui, ó, BBC, né, agora publica conflito Israel-Hamas. O ataque ao hospital em Gaza deixa centenas de pessoas mortas. Israel nega autoria. Aqui no Poder 360, Israel nega autoria de ataque ao hospital na faixa de Gaza. Tem vídeos mostrando essa situação, né, porque não foi bem assim, irmãos, como estão relatando. É possível ver um dos mísseis saindo do próprio Jihad, né? E Israel está dizendo que foi, né, a Jihad Islâmica quem tentou lançar um desses mísseis. Ele falhou e caiu no hospital. Aí os palestinos já saíram para culpar Israel. O Egito condenou como uma séria violação dos direitos humanos e do direito internacional. Não só o Egito, Turquia condenando, Jordânia condenando, países árabes. E por consequência, né, olha aqui, Israel afirma que hospitais não são alvo, que investiga ataque em Gaza, né? Olha só, a mídia ela é mais a favor da narrativa muçulmana, não é? Eles são melhores em propaganda. O próprio Ocidente, né, que deveria proteger Israel por ter uma cultura mais próxima, mais alinhada, é uma coisa assim que chega a dar nojo, né? Como eles atacam o país que defende o Ocidente, porque Israel é a linha de frente do Ocidente no Oriente Médio. Se Israel cair, isso aí é questão de poucos dias, o Ocidente inteiro também cai. Mas são covardes, né? Eles são maldosos mesmo, porque eles odeiam a nação hebraica. Agora, enquanto eles culpam dizendo que Israel fez isso, né, o governo de Israel emitiu uma nota pedindo que os judeus na Turquia saiam do país o mais rápido possível, com medo de retaliação, de que haja ataques contra judeus na Turquia. Judeus estão em perigo no mundo inteiro por causa disso. Agora teme-se, né, o Hamas clamou, pediu ajuda do Irã, do Hezbollah, em ataques mais efetivos contra o Israel. Israel põe em prontidão seus militares. O governo de coalizão de Israel agora está pensando muito como vai invadir Gaza. Por quê? O medo de Israel é usar os seus 450 mil homens para invadir Gaza, e enquanto está preocupado com Gaza, o Hezbollah faz um ataque surpresa ao norte e toma as forças de Israel muito focada no sul. Isso é perigoso para Israel. Então o que está sendo projetado nesse tempo, né? Israel tem que pensar muito bem em todas as frentes, porque há risco do conflito eclodir, tanto em Gaza, como já começou, como no norte com Hezbollah e a Síria, e também um ataque vindo do Irã e até do Iêmen e das facções, as milícias que existem dentro da Síria e do Iraque. Então isso tudo é perigoso, e nós temos ainda, claro, pessoas, né, e grupos que são o Hamas, pró-palestinos, que está dentro da Jordânia, né? E a Jordânia pode ser aí um problema também, apesar de ter feito um acordo de paz décadas atrás com Israel. O que me parece, irmãos, tá? Que o plano é jogar mesmo o mundo ocidental, que está totalmente fragmentado, dividido, e o Islã está clamando por vingança. O Hamas pediu vingança, a Jihad pediu vingança, dizendo que foi Israel quem fez isso, e está chamando o mundo islâmico para vingança, né? E realmente, irmãos, a narrativa que soa para nós é que eles estão tentando jogar o Ocidente e Israel em um conflito, em um embate contra o mundo muçulmano, para eles se autodestruírem, não é? Para eles
entrar num negócio, numa loucura. Nós vimos ataques, né, de terror dentro de Bruxelas, na Bélgica, onde foi tirada a vida de 2 suecos por um homem que se dizia afiliado ao ISIS. Não sabemos se vai haver o recrudescimento desse Estado Islâmico, né, na África, no Oriente, e as coisas são muito tensas. Países como o Egito, Jordânia e outros países do mundo estão pedindo para a Europa abrir suas fronteiras para receber os refugiados da faixa de Gaza após o ataque de Israel, porque isso que está acontecendo é reflexo do imperialismo europeu, porque foram eles que causaram esses conflitos no Oriente Médio, na África, e agora eles têm uma responsabilidade moral para com os civis que fogem de seus países fragmentados, destruídos pela guerra, pela fome, não é? Então, assim, irmãos, isso para mim é claro, é mais uma profecia se cumprindo em Zacarias capítulo 2, onde o Senhor disse que as nações que foram roubadas, colonizadas, elas então começariam a roubar dos seus roubadores, elas iriam colonizar os seus colonizadores, e é o que está acontecendo com a Europa, não é? O mundo ocidental está dividido e essas culturas, elas são inegociáveis, irreconciliáveis, não tem harmonia. A gente sabe que o mundo está sendo levado para um conflito civil, não é? O cavaleiro vermelho de Apocalipse, capítulo 6, sopra com seu vento sobre toda a terra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já declarou, né, dias difíceis virão pela frente, e espera que o mundo, né, que Israel, que o povo esteja preparado, né, para os acontecimentos futuros, tá bom? Porque as coisas vão realmente ser levadas ao extremo. Orem, porque, irmãos, isso tudo é um teatro terrível. E é o que eles causaram, o potencial de destruição que esse conflito tem é de levar a humanidade a uma redução jamais vista. O Islã e o globalismo ocidental junto ao sionismo político vão se colapsarem, eles vão se confrontarem agora. As pessoas na internet estão divididas, eu apoio esse, eu apoio aquele. Pode perceber, os mais conservadores, os cristãos, são pró-Israel, vão tomar um lado no conflito, e o outro lado, né, a esquerda tomando o lado do Islã, do Hamas e de seus aliados. Eu espero, mas eu quero crer que, né, o Irã não vai entrar nisso. Mas isso aí, infelizmente, parece que já é uma carta marcada, não é? Leiam, eu dou a vocês esse texto para vocês meditarem. Jeremias capítulo 49. É uma profecia destinada ao que vai acontecer com todas as nações ao redor de Israel. Elas serão destruídas, dispersas, tá bom? E é um plano, a tal da paz. Enquanto isso, irmãos, né, só para a gente calcular também em cima disso tudo, quanto mais aumenta as hostilidades, a divisão, a raiva, os ataques uns contra os outros, os governos avançam em tirania, em vigilância, em controle, porque é o que eles querem, tá bom? Então o custo de um governo mundial para trazer paz mundial vai ser um custo alto demais. Esses acordos de paz, irmãos, eles custam muito caro para a humanidade. Mas a gente tem que saber que nós estamos fora disso tudo. Não tomem parte, não acredite em narrativa. Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Tá bom? Não há verdades na guerra. Não há. Esse Estado de Israel que está aí, ele não é um Estado santo. Ele não é um Estado puro. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Num mundo justo e honesto, Netanyahu era para estar na cadeia. Tá bom? No mínimo, o Netanyahu era para estar dentro de uma cadeia. Tá bom? Numa cadeia de segurança máxima. Num mundo justo. Mas esse mundo não é justo. Eu deixo para vocês outro texto para vocês meditarem em Lucas capítulo 4.
onde o próprio adversário falou para Yeshua, né? Olha, se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, tudo será teu. Todos os reinos do mundo foram entregues a Satanás. Ele é o dono desse sistema. É ele quem reina nesse mundo e ele é o pai da mentira. Então entendam que essa narrativa, que acima desses governos que estão brincando, tem gente poderosa que coordena os dois lados de forma igual, com seu aguilhão de ferro, com seu poder. E a gente precisa entender que os inocentes, irmãos, infelizmente não são valorizados. Esses inocentes dentro do hospital, os inocentes massacrados dentro do Estado de Israel, e essas vidas não valem nada. Essas pessoas que estão no poder não têm coração, eles não amam a humanidade, eles não ligam pra gente, eles não se importam com a humanidade. Vocês precisam entender isso, bom? E é óbvio, irmãos, é óbvio. O grupo Hamas, a Jihad, eles são um grupo de terror. Então eles podem muito bem ter feito esse ataque contra o próprio povo, porque eles oprimem o próprio povo. E o mundo sabe disso, que eles são terríveis. Eles são capazes, eles tiram a vida do próprio povo para culpar Israel, porque eles sabem que a mídia mundial é mais a favor deles. E aí eles têm uma justificativa para incitar o mundo muçulmano, para o mundo muçulmano se rebelar numa vingança. Porque eles acreditam assim. Então, cuidado, vai ter muita false flag, né? E teve uma outra situação, né? Essa imagem que vocês viram na internet, eu queria que vocês vissem, não é? Para quem não lembra, o corvo que arrancou a bandeira de Israel. Vocês lembram dessa imagem? Né? E vamos ver se eu consigo abrir aqui. Provavelmente vai ir pro TikTok, né? Olha só. É o último avivamento. É os últimos. Deixa eu tirar essa fala aí chata de... Olhem aí. É o último avivamento. É os... Então vocês estão vendo aí, não é? Isso aconteceu, se não me engano, foi no ano passado, né? A bandeira de Israel instalada no mastro e um corvo, uma ave de rapina, que é uma ave de ataque, ela arranca a bandeira de Israel e lança ela ao chão. Então vocês precisam entender isso aí, vocês compreenderem que a loucura, irmãos, que o mundo se encontra, eles vão levar o mundo à guerra. Não haverá paz. Não haverá paz, tá bom? Eu deixo vocês com essas mensagens, com esses textos para vocês meditarem e... Como eu falei, irmãos, não dá para acreditar no que está sendo relatado. A mídia, ela infelizmente, ela não informa, ela faz propaganda. Que Deus abençoe e guarde o povo de Israel na terra. O povo de Israel verdadeiro, que está espalhado nos 4 cantos do mundo. Que também está em Israel. Eles moram em Israel, estão em Jerusalém. É a nação que Deus elegeu. Mas não se esqueçam da profecia do profeta Zacarias. Tá? De Ezequiel, leiam a Torá e os profetas. Somente o verdadeiro Messias é que reunirá as tribos de Israel dispersa. Ninguém poderá fazer isso. Abraço a todos, que Deus os abençoe.